A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos na beira do mar. Olha que interessante que eu estava acompanhando as notícias hoje de manhã e eu vi esse canal trazer uma notícia importante de uma simulação de um terremoto a nível mundial, tá? Eu vou soltar um pouquinho aqui do vídeo dele, eu vou deixar o link desse vídeo aqui, ele tá nessa playlist aberta ao público Terremotos e Outros Sinais. Eu quero falar um pouquinho mais também de outros sinais que estão ocorrendo, mas esse vídeo vai estar aqui. E olha só, eu vou soltar um pouquinho do que ele falou aqui no canal dele. Uma preparação mundial para enfrentamento de terremotos está sendo feito agora, dia 21 de outubro de 2021. Eu achei muito estranho isso, especialmente. Então aqui no vídeo dele, ele vai comentar como isso é possível acontecer, inclusive no Brasil, então, parará. Mas o que eu achei interessante foi isso, que é esse evento, eu vou deixar o link aqui na descrição desse site. Esse evento, ele está coordenando uma preparação a nível mundial, tá? Em qualquer lugar, ó, tá aqui em espanhol, em qualquer parte. No dia 21 de outubro, é um evento que se realiza todas as terceiras quintas-feiras de outubro. Olha que interessante também esta data, né? Eles escolheram justamente o mês de outubro, justamente um mês que ocorre a festa das trombetas, para realizarem este evento a nível mundial, tá? A nível mundial. E por que eu acho interessante trazer isso aqui para vocês? Porque no sexto selo, a gente tem lá registrado que vai ocorrer um grande terremoto. E no sonho que eu tive, eu vi que pouco antes do arrebatamento, a gente iria ter um dia ficando escuro e um grande terremoto viria depois disso, um grande terremoto. E aí, nisso, enquanto isso estava acontecendo, eu era arrebatada. E então, quando eu vi essa notícia realmente de uma preparação para um terremoto a nível mundial, eu senti realmente que a proximidade para a abertura do sexto selo está cada dia mais próxima. E nessa playlist que eu estou citando aqui para vocês, que está aberta ao público, onde eu venho salvando terremotos e outros sinais que estão ocorrendo, que nos indicam a proximidade realmente deste evento, vocês podem observar que a gente tem aqui situações diversas que foram avisadas e preditas para os tempos do fim, que estão ocorrendo. Então, não são somente os terremotos, mas são trombas d'água, chuvas de pedra. A gente tem também acontecimentos ali dos vulcões, como está em Joel, que era as colunas de lava que teriam para os tempos do fim. Então, nessa playlist você vão encontrar esses eventos também. E outra que eu quero chamar a atenção também é a escassez que está vindo, que foi um link que eu deixei no vídeo anterior, mas que também está salvo aqui nessa playlist. E o quanto isso também está na Bíblia, porque Deus ele nos manda vários sinais, né? Olha só, o maior colapso de todos os tempos. Tem também aqui os alimentos ficarão mais caros, né? A grande carestia. E tudo isso também está lá em Apocalipse 6. Todos os eventos que antecedem esse grande terremoto. E lá, junto com o grande terremoto, em Apocalipse 6, 12, tem também o céu ficando escuro, o sol ficando escuro, o céu sendo abalado, né? As estrelas caindo do céu. E eu quero mostrar isso para vocês, segundo os estudos que eu venho fazendo das profecias bíblicas e como todas elas se encaixam, porque, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, o Senhor anuncia o fim desde o princípio, Isaías 46, 10. E durante esses estudos que eu estou fazendo, eu venho analisando como isso é verdade, como o Senhor nos avisa
com muita antecedência, né? E como a gente demora a entender a palavra do Senhor. E então eu quero levar vocês aqui a Isaías 24. Em Isaías 24, não é a primeira vez que eu falo dessa profecia aqui, porque tá falando sobre uma profecia onde o Senhor vai castigar o mundo, é uma profecia que não se cumpriu. Então quem pode... Antigamente, quando eu não entendia a palavra, eu lia esses livros do Velho Testamento e eu achava que eles eram apenas para aquela época. E eu não entendia. Hoje eu tenho a dimensão que o Senhor avisa o fim desde o princípio. Então, aqui está: o Senhor castigará o mundo. O mundo. E isso não se realizou ainda, isso não se cumpriu ainda. Isso aqui é para o nosso tempo. Essa profecia de Isaías 24 é para o nosso tempo. Então, aqui fala várias situações que vão acontecer. Ó, a terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. Isso aqui lembra muito também a profecia que está em Jeremias 4, que eu li para vocês no último vídeo postado aqui recentemente. Não foi o último vídeo, né? O último vídeo eu falei de Isaías 59. Então, foi um dos vídeos anteriores onde eu falo de Jeremias. Vocês vão ver que é a mesma profecia, porque tanto esses dois profetas receberam do Senhor visões para tempos futuros. Lá em Jeremias também está uma destruição futura. E aqui está: o Senhor castigará o mundo. É a mesma profecia. Então, a terra vai se murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo, porque o Senhor vai fazer futuramente novos céus e nova terra. Essa aqui, que a gente está agora nesse momento, ela está caminhando para a destruição. E a terra está impura por causa dos seus moradores. E eu quero levar vocês a Isaías 24, o versículo 18, aonde está escrito assim: as represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados, porque a terra ela está firme, ela não está girando, ela está firme sobre os seus alicerces. E a terra, os alicerces da terra serão abalados, tá? Ou seja, isso aqui ele está dizendo que a terra vai tremer. Isso aqui remete muito, é a mesma profecia de Apocalipse 6, tá? A terra vai tremer e se rachar. Nessa playlist ali vocês vão ver que tem vários lugares do mundo que a terra está se rachando, estão abrindo buracos na terra, tá? Essa profecia, ela está sendo cumprida. A terra andará cambaleando como um bêbado. Esse verso aqui é muito famoso, né? Isaías 24, 20. Muitas pessoas citam isso. Para quem ainda não conhecia, está aqui nessa profecia. Os pecados da terra são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Ou seja, não tem nada a ver com poluição. Tem a ver com as maldades, né, que estão sendo feitas na terra. É por isso que o Senhor vai trazer juízo para este mundo. Naquele dia o Senhor castigará os poderes do céu, né? Isso aqui, olha só que interessante, porque é exatamente o que está em Lucas 21, 36, porque falam da mesma profecia, do mesmo momento. Lá está que os poderes do céu seriam abalados. Então, o Senhor castigará os poderes do céu. E o que vocês podem entender aqui também? Eu quero levar vocês também a Apocalipse 12, onde o Senhor vai castigar os poderes lá do céu. Que eu venho trazendo para vocês que vai ter guerra no céu lá primeiro. E eles vão ser expulsos lá do céu e vão vir para a terra, tá? E aí, ele vai castigar, então, os poderes do céu e os poderes do mundo também aqui na terra. E aí, se vocês verem Apocalipse 6:12, vocês vão ver que a sequência é exatamente a mesma. O Senhor vai abalar a terra e depois lá está escrito que os reis do mundo vão se esconder, tá? Então, eles os jogará numa cova. É o que a gente já pode ver hoje, e vocês vão encontrar lá nessa playlist que eu tô salvando, que os ricos e poderosos já estão cumprindo essa profecia. Eles já estão se preparando para ir para bunkers, né? Então, lá atrás, o Isaías, ele deve ter visto isso e ele descreve com as palavras dele. Se a gente visse isso hoje, fosse
escrever, a gente já diria bunkers, certo? E ali eles ficarão presos por muito tempo, depois serão castigados. E eu explico isso aqui para vocês, tá? Os poderosos do mundo, eles sabem dessas informações e se preparam há muito tempo para isso, né? Eles vêm escondendo isso da população para poder manipular a população do jeito que eles preferem, do jeito que eles querem. Mas eles já sabem e já se preparam para isso há muito tempo. Então, eles vão se esconder da ira do Cordeiro, mas depois eles vão ser castigados, porque o Senhor vai permitir que eles se escondam, porque o Senhor tem planos para eles. O Senhor vai usar eles ainda como machado do povo de Jacó, tá? Então, a igreja sobe, a igreja vai ser levada pelo Senhor, mas há um povo do Senhor que vai ficar aqui ainda, porque ainda não estava preparado. E entre eles estão as virgens loucas e os filhos de Jacó, que estão esperando um Messias para este mundo, porque eles não entendem que o Senhor, ele veio anunciar que o reino dele é do céu. Mas as pessoas, elas insistem em querer um reino do Senhor neste mundo de trevas. Este mundo, ele ainda precisa passar pelos juízos. Ele está longe de ser um mundo onde o Messias vai governar, o Messias verdadeiro. Entendeu? Mas as pessoas que insistem em esperar o Messias para este mundo, elas vão se decepcionar. E o Senhor vai permitir com que isso aconteça para que eles vejam por si mesmos, para que eles acordem por si mesmos, tá? Então o Senhor, ele usa o machado, mas vai chegar a hora do machado ser castigado. E o machado, que são os poderosos do mundo, que são as pessoas que vão subjugar as virgens loucas e os filhos de Jacó durante a grande tribulação, eles também estão sendo enganados. Eles estão se achando, né? Eles estão se achando. Deus permite. Deus está dando corda para eles se enforcar. Mas vai chegar o momento deles serem castigados, tá? Então, quando a gente vê lá que eles vão se esconder da ira do Cordeiro, é porque eles vão esperar esses eventos grandiosos que vão transformar já o mundo aqui que a gente vive. Durante a grande tribulação, esse mundo não vai estar aqui como a gente está vendo hoje, tá? Então, eu creio, tenho motivos para crer que as Américas vão ser muito mais destruídas durante esses eventos aqui, que culminarão ali com as trombetas sendo tocadas, aquela montanha que vai cair no mar. Então, as Américas vão ser muito mais destruídas. O Senhor vai dar o Senhor, realmente, a ira dele vai atingir muitos lugares para que a história comece a se direcionar ainda mais lá para Israel. Ele vai atrair os inimigos dele para Israel, né? Então, durante todos esses eventos das trombetas, eles já vão transformando a terra, só que não vai ser assim, o mundo inteiro vai ser destruído, né? Então, vão ser eventos poderosos, vão ser eventos grandiosos, pelo qual eles se preparam, né? Eles se preparam e eles querem que as pessoas que desejam a terra e desejam este mundo de trevas se preparem, né? Fingindo que estão preocupados com as pessoas, mas no fundo não é nada disso, né? O que eles querem realmente é escravizar as pessoas, é levar as pessoas para o inferno junto com eles. Então, aqui em Isaías 24, na sequência, vocês vão ver a mesma sequência de Apocalipse 6, tá? Então, a lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E aí, a gente tem a mesma profecia, tá? E em Jó 9, eu trago vocês, porque o livro do Jó foi escrito muito antes de Isaías, tá? Ele vem antes dos Salmos na Bíblia. Eu não sei precisar em que momento que ele foi escrito, mas ele é muito antigo. E com isso eu quero dizer para vocês como o Senhor anuncia o fim desde o princípio. Aqui em Jó 9, vocês têm no versículo de 5 a 7 a mesma profecia, tá? Então, sem aviso, o Senhor muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos, o chão treme, ele abala as colunas que sustentam a terra. Está vendo que aqui está escrito com palavras diferentes,
mas a mesma profecia que está em Isaías 24, a mesma. Aqui Isaías, ele descreve que os alicerces da terra serão abalados. E em Jó você tem as colunas, o Senhor abala as colunas que sustentam a terra. É a mesma profecia. É disso que os meus estudos se concentram, em analisar essas profecias que são as mesmas. Porque a palavra do Senhor, ela é muito mais profunda, muito mais, realmente assim, sábia do que a gente. Então, a gente tem que se debruçar, realmente procurar com muita dedicação o entendimento. E ainda assim, é impossível para o ser humano entender toda a sabedoria que está na palavra. Mas a gente ora para que o Senhor tenha pena de nós, né, da nossa ignorância, e nos ajude a compreender a sua palavra, a sua profunda sabedoria. Deus dá a ordem e o sol nasce. O sol não nasce. Olha que interessante, né? É a mesma profecia. O sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Então, a gente tem aqui ali que o sol ia ficar escuro e que o terremoto iria acontecer, tá? E a gente tem também em Jó 38, no versículo 22, a gente tem uma profecia que eu acho muito interessante, que são as chuvas de pedra. E aqui nessa playlist, eu salvei ontem uma chuva de pedra, olha só, para quem ainda não viu, que aconteceu lá na Austrália. E isso vem acontecendo com frequência, tá? Chuvas de pedra estão acontecendo no Brasil frequentemente. Eu vi uma chuva que aconteceu em São Paulo, que ficou tudo, parecia que era neve. Está acontecendo muito, olha só. Que imagem impressionante essa aqui, que tá, olha só a quantidade de granizo. E é frequente, isso está acontecendo com frequência. Vocês vão ver nessa playlist que em vários lugares isso está acontecendo, tá? Então, é tudo isso junto. A gente tem ocorrência dos terremotos em vários lugares, a gente tem as chuvas de pedra, a gente tem os vulcões, tá? Para aquelas pessoas que ainda relutam em achar, não, mas isso sempre aconteceu, isso é normal. Isso sempre aconteceu, mas não tudo junto, né? Não um dia depois do outro, como vem acontecendo, né? Essa semana aconteceu o terremoto na Grécia, que também atingiu Israel. Então, é tudo isso junto. E aqui em Jó 9, está em Jó 38, verso 22, vocês vão ver que está escrito assim: você alguma vez visitou os depósitos, onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Tá? Então, isso aqui é uma profecia para o nosso tempo. E aí a gente salva isso e vê isso se cumprindo, tá? E certamente vem chuvas piores. No último vídeo que eu postei aqui, que é o sonho da menina, a Caterine, ela viu chuvas de pedra, né? Ela fala ali. Então, isso vai acontecer também durante a grande tribulação. E eu quero trazer aqui também o livro de Abacuque, vou botar aqui Abacuque NTLH, que aqui está falando de outro acontecimento que está ocorrendo agora, para vocês verem como está interligado, que são as trombas de água. Então, o livro de Abacuque 3 também é profecia para o fim dos tempos, e ele fala, né, que vão ocorrer trombas de água. Aqui, e ele fala também, olha só, que interessante. Tu cavas a terra com enchente, verso 9. As montanhas te viram e tremeram. Olha só isso, né? A mesma profecia. Uma tromba d'água caiu do céu, e o sol e a lua deixaram de brilhar. Ondas imensas se levantaram. Águas debaixo da terra rugiram. Exatamente como está também em Apocalipse 21, que a gente iria ouvir som, né, das águas, né? Iriam rugir e as pessoas iriam ficar apavoradas, tá? O sol e a lua deixam de brilhar. Então, é a mesma profecia. Por isso que a gente está vendo tantas trombas de água também.
Nessa playlist tem trombas de água aqui poderosas acontecendo no mundo inteiro. E isso remete a gente a lembrar daquele filme. Olha essa que aconteceu em Cuba. Esses dias eu vi uma que o pessoal registrou, que ocorreu, eles viram isso de um cruzeiro. Eu não salvei essa, uma pena, mas enfim, no mar até que é comum isso acontecer. Mas em Cuba, olha só essa tromba de água. E vocês podem observar que isso está sendo uma constante, tá? Esses dias aconteceu uma na França, na Itália, até as pessoas foram sugadas e foram arremessadas. Está aqui nessa playlist terremotos e outros sinais também, para vocês verem. Então, é mais um evento provocado pelo Senhor para os cumprimentos proféticos, tá? E o causador de tudo isso, vocês podem ver aqui no meu canal, tá? Eu indico para vocês verem os outros vídeos, onde eu falo o que o Senhor está usando para todos esses cumprimentos proféticos, porque ele também não escondeu, está em Apocalipse 12, tudo que ele usaria. E em Jó 5, a gente tem no verso 20 a 22, também Jó, o livro de Jó traz muitas profecias, inclusive sobre Jesus, e essa aqui é bem interessante porque fala dessa questão dos alimentos, tá? Que também tá lá no selo de Apocalipse, né? É o terceiro selo que fala sobre isso, sobre os preços dos alimentos iriam disparar. Então é isso que a gente está vendo hoje também. E isso está, olha só como antigamente já estava sendo avisado. E aqui ainda dá uma alegria para a igreja, tá? Então, Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo. E não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Vamos ter fé, gente. Vamos ter fé, igreja. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra. E em tempo de guerra, ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo quando houver a destruição, tá? Isso eu acho muito importante de dizer, porque as pessoas podem ver a gente anunciando os cumprimentos proféticos do Senhor e ficarem com medo ou achar que a gente está querendo desanimar a igreja. E não é verdade. A igreja não precisa ter medo. Quanto mais fé a gente ter e saber que isso são cumprimentos proféticos que antecedem ao arrebatamento, olha o que a gente vai sentir. Então você não terá medo quando houver a destruição, você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Né? Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, você não vai achar falta de nada. Então a gente vê essas profecias se cumprindo e a gente fica feliz. Não porque essas coisas ruins estão acontecendo, né? Vocês entendem, mas porque esses são anúncios que a nossa redenção se aproxima, tá? E aí, de Jó 5, eu quero levar vocês a essa profecia de Jeremias 13, porque em Jó 5, a gente também tem a escuridão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que tá. Acho que tá bem no início de Jó 5, deixa eu ver, eu não anotei. Vamos ver aqui. Aqui. Olha que interessante. Então, no verso 9, né, leiam todos o capítulo inteiro, mas eu tô realmente aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Mas olha só, nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Deus faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas. Isso aqui está falando do arrebatamento, com certeza. Põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Então, por mais que eles estão se achando agora, mas os planos deles vão fracassar. Os planos dos maus vão fracassar. Vai chegar a hora deles. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro, e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite.
E Deus salva da morte os pobres, dá esperança aos fracos, né? Então, ao mesmo tempo que o Senhor nos avisa que essas coisas vão acontecer, Ele nos avisa que há pessoas que vão ser salvas disso, né? Mas olha que interessante, porque Ele usa as mesmas palavras. Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas. Mais uma vez, o meio-dia que andam às cegas. E é interessante porque nesse relógio do Apocalipse está lá, né, que mesmo as elites aí estão anunciando, eles colocam o relógio bem próximo do meio-dia, que é a mesma coisa que meia-noite, entendem? Então, há uma profecia com isso, há sabedoria do Senhor nisso. Então, a gente pode até imaginar, será que o eclipse vai acontecer perto do meio-dia, né? Então, eu não sei, mas há um indício de que eu vi que era de dia e ficava tudo escuro. Então, há uma profecia aqui, há sabedoria aqui. E em Jeremias 13, a gente tem aqui assim: confesse os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão. E no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Ou seja, isso aqui nos remete àquela profecia que eu sempre falo aqui para vocês, né? Que me motivou a abrir esse canal, aonde a senhora Dona Linda fala isso, que a gente tem que estar anunciando a palavra de Deus antes de vir a escuridão. Então, a gente tem que estar se arrependendo agora profundamente, diariamente dos nossos pecados, porque mesmo a igreja, mesmo nós continuamos pecando. A gente ainda não está agradando o nosso Senhor Jesus. Ele vai nos salvar, porque a gente crê nele. Mas nós continuamos pecando, então a gente tem que se arrepender, a gente tem que nos humilhar para que o Senhor nos salve, para que o Senhor nos liberte, né? Deste mundo aqui de trevas. E aqui nessas palavras de Jó, está escrito também no versículo de Jeremias 13 ou 14, mas são as mesmas palavras que eu falei no vídeo anterior. Eu acabei não selecionando o versículo aqui. Mas eu quero trazer vocês também no livro mais antigo ainda, que já anuncia isso. Eu falo muito do livro de Deuteronômio, o 28, o 32. O 32 mesmo, ele é um spoiler que o Senhor Deus deu a Moisés de tudo o que aconteceria com os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E aqui em Deuteronômio 28, no verso 29, a gente vai encontrar, olha que interessante, essa mesma profecia que está ali em Jó e que está no livro de Jeremias. O Senhor, aqui ainda fala de mais eventos que estão descritos em Apocalipse 6, tá? Que são lá as doenças, né? Que são todos os castigos que o Senhor enviaria aos filhos de Jacó, por causa que eles estavam indo no caminho errado. É isso que também são dores de parto. E o Senhor avisou isso a Moisés. E olha que interessante. Aqui no versículo 29 está escrito: ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho, tá? Então, é a mesma profecia. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Então, aqui está falando que eles iriam ficar cegos? Não, ele está falando que estaria tão escuro que eles teriam que andar apalpando o caminho. Eles não iriam ver, mesmo tendo visão, tá? É a mesma profecia. E aí, eu quero encerrar esse vídeo com um verso da Bíblia também. Isaías 35:4. Digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Amém? Se prepara, igreja, que o noivo vem.